Os editais da Política Nacional da Lei Aldir Blanc, PNAB, que destinam mais de R$ 1.300.000 para artistas e produtores culturais do município, tiveram o seu prazo de inscrições prorrogado até o dia 12 de janeiro de 2025, nesta sexta-feira, dia 29 de novembro. Porém, tu deves ter acompanhado que nos últimos meses representantes culturais questionavam o poder público municipal sobre a morosidade no processo de execução desses recursos no município, disponíveis desde 2023, principalmente após as enchentes que assolaram todo o estado e que causaram prejuízos para a categoria. Nessa semana, houve a publicação dos editais com um prazo de 10 dias, o que novamente não agradou a categoria. O cenário da execução da PNAB não é diferente no restante do país, e após determinação do governo federal, optou-se pela prorrogação dos prazos. E o Sonar Jornalismo conversou com a artista visual e membro do comitê gestor da PNAB no município, Bita Balester, e também com a Paula Liaroma, que é livreira, artista e membro do Fórum Popular de Arte e Cultura do Rio Grande, e levou os questionamentos das duas para o secretário de Cultura, Esporte e Economia Criativa, Luiz Henrique Drevnovics. Confira. Houve uma demora por parte da gestão pública em realizar esses editais, né? E a comunidade cultural reclama dessa demora, né, em repassar os recursos, principalmente porque houve enchente aqui em Rio Grande, né, os agentes culturais tiveram as suas agendas de trabalho canceladas, os povos indígenas não puderam sair para vender seu artesanato e outros artesãos também não puderam trabalhar, lojas que trabalham com produtos culturais também tiveram impacto com a diminuição das vendas. As maiores reclamações elas vêm por conta do Fórum de Cultura. E o Fórum não representa a sociedade civil como um todo, ele é uma parcela da sociedade civil. Então muitas outras são ouvidas, muitas outras são respeitadas e muitas outras são atendidas. E isso é importante dizer, que a gente, assim, quando a gente está num processo, a gente tem que entender que ele tem os ônus e tem os bônus, quer dizer, eu tenho que fazer opções quando eu sou da comunidade cultural. Ou eu quero um processo rápido, que aí depende de decisões rápidas, de decisões que não se ouve a maioria, e de processos que vão atropelando os prazos legais, ou a gente quer um processo democrático, transparente, construído com todo mundo. A Secretaria, a Prefeitura, poderia ter feito um processo sem comitê gestor e não fez, elegeu um comitê gestor. Poderia ter feito um processo mediante uma primeira escuta da sociedade civil e simplesmente fazer os editais a partir disso, que a sociedade civil ela é exigido que se escute. Mas o que aconteceu? É importante que se diga que ela já estava se movendo independente de qualquer audiência pública ou de qualquer pressão, porque é a obrigação do setor público fazer isso e era o que a gente estava fazendo. Então, primeiro se fez uma escuta, foram 7 dias de escuta por 2 segmentos em cada setor. Não houve participação. Se a gente quisesse que o processo fosse rápido, no dia seguinte dessas escutas, se fazia as atas dessas escutas, em que houve pouca participação, e se mandaria o processo. Não. Por um pedido da própria sociedade civil, do próprio fórum, que hoje reclama que a gente demorou, por pedido deles, a gente abriu mais uma escuta, a gente abriu escuta online, a gente prorrogou essa escuta e a gente fez uma escuta com os pontos de cultura e mais uma última escuta em que recebeu as demandas do fórum, recebeu quais eram, o que os segmentos queriam que o dinheiro fosse aplicado, modificamos o primeiro plano da Secretaria de acordo com isso e aí começamos o processo para selecionar a empresa que faria os editais. Aí nós temos um processo que é de seleção de uma empresa que viesse trabalhar aqui. Um processo que toma tempo. Faço parte do comitê gestor da PNAB, né, como representante da sociedade civil. Como representante ali no comitê, as informações da Secretaria da Cultura não eram repassadas. A gente não teve o mínimo de informações e eu não conseguia, me sentia não conseguindo desempenhar o meu papel. Todos nós sabemos que um comitê gestor, a própria palavra gestor, significa, né, que as pessoas que estarão lá, né, nesse comitê gestor estarão acompanhando, né, e levando lá o seu conhecimento e fiscalizando o que será realizado. Essa é uma das irregularidades. E, na verdade, o comitê teve uma reunião só. Uma primeira reunião foi a comunicação do processo de pregão.
E aí nós não realizamos mais nenhuma reunião. Quando os editais foram colocados, o comitê gestor não chegou a ver os editais. Diante disso, eu não vi nenhuma maneira de fazer um movimento que senão de pedir a minha exclusão do comitê. Nós não tivemos tempo e nem vimos os editais. Então, o papel do comitê gestor ficou sem sentido, né? Inclusive, nós questionamos o comitê ali, enfim, e como participantes, nós abrimos mão de participar dos editais, de ter, né, esse dinheiro para realmente fazer parte desse processo, né, para torná-lo democrático. E a gente não viu nenhum sentido nisso. A primeira coisa que se fez quando se recebeu o processo, o pedido, né, de reformulação pelo fórum, pela sociedade civil, daqueles valores a que seriam destinados, nós fizemos uma proposta exatamente de acordo com o que eles tínhamos pedido e trouxemos o Conselho Municipal de Políticas Culturais para aprovar. E, inclusive, apresentamos como seriam os editais, como isso funcionaria. Isso tudo foi aprovado pelo Conselho, isso está em ata que foi aprovado pelo Conselho. No momento seguinte, não faz sentido alguém reclamar que nós não passamos os editais pela comunidade. Os editais já estavam decididos e sancionados, era apenas uma questão técnica da empresa escrever. Não tem nada, isso pode ser comprovado pela ata lá aprovada, não existe nada nos editais, nesse momento, que seja diferente daquilo que foi decidido lá no início pelo Conselho. Então, vê bem, se a gente vai, as pessoas já estão reclamando do processo. Pelo comitê, no caso. Pelo comitê. Não, foi aprovado primeiro pelo Conselho total, né? Então, se as pessoas já reclamam que a gente demora, imagina se depois de aprovado numa reunião de conselho, a gente escreve o edital, aí a gente começa de novo um processo, aprovar de novo editais que já estão aprovados, a gente não vai concluir nunca. É importante tocar nesse papel do comitê gestor. Ele passa a acompanhar o processo de inscrição, ele deveria ajudar pelo menos os plantões de tirar dúvidas, que nós já temos um plantão que tira as dúvidas lá todos os dias na secretaria, e ele vai, dessa vez, que diferente da Paulo Gustavo do ano passado, dessa vez o que ficou acordado, pelo menos, é que esse comitê faria parte junto com os pareceristas na seleção. Claro que com essa dilação do prazo, isso passa para uma outra gestão. Então vai depender dessa outra gestão cumprir esse papel do comitê gestor ou acordar uma outra coisa com ele. Outra irregularidade que a gente viu é que a sociedade civil teria direito a colocar 2 integrantes, né, no comitê gestor, e uma realmente foi escolhida pela sociedade civil, através, né, da indicação do Fórum Popular das Artes e Cultura, que é um grupo onde ali há um debate sobre, né, tudo que está acontecendo, divulgações de eventos, e é um grupo que tem mais de 180 pessoas, né? E a outra pessoa que fez parte representando a sociedade civil foi indicação da Secretaria de Cultura, o que para nós é extremamente irregular, porque representação da sociedade civil tem que ser feita pela sociedade civil. O Fórum nos indicou 2 membros da sociedade civil. Eu repito, respeito imensamente o Fórum, mas ele não é toda a sociedade civil. Então nós aceitamos um membro do Fórum e um outro membro de fora para a gente ter uma visão mais democrática e mais ampla do que a gente quer num comitê gestor. Qual foi o critério para a decisão desse membro? Indicação, o outro membro foi um convite. Fizemos vários convites e acabou um membro. Claro que você leva em conta a trajetória cultural dentro da cidade e a gente procura também, como esse comitê, dessa vez, ele vai ajudar na seleção dos projetos, a gente procura pegar de pessoas das diferentes áreas de atuação no campo cultural. Dentro desse dinheiro da PNAB, que é 1.300.000, 5% seria para a realização dos editais. Então, em torno de 70 mil, por aí, 69 mil. E nós cobramos, então, que a empresa fosse daqui de Rio Grande. Enfim, esse processo todo para ser mais rápido, a secretaria não dava muito retorno e nos veio então informando que foi realizado o pregão eletrônico e que estava quase em vias de ser concluído o processo, e dentro desse processo do pregão seria uma empresa de Minas Gerais. Às vezes, numa licitação, num pregão eletrônico, aparecem empresas de fora, que foi o que aconteceu, com valores muito baixos. Isso não é suficiente para a gente que possa dar conta. Então, tivemos que, além desse processo, fazer uma contratação com a FAURG,
para que a FAURG pudesse, mais uma vez, nos auxiliar, recebendo esses valores que estão destinados a esse tipo de convênio pela própria lei, e aí conseguimos selecionar as empresas. Esse pregão também nós ficamos com muitas dúvidas, porque nós não sabíamos de que forma ela vai realizar esses editais aqui em Rio Grande, porque tem todo esse processo de formação, de divulgação, e que a gente está vendo que não está tendo atuação nesse sentido dessa empresa. Não sabemos quais são as atribuições reais dessa empresa e o que ela vai poder realmente nos entregar, né? De que forma, enfim. Né? Isso acabou entrando num processo de leilão mesmo. Né? As pessoas começaram a baixar o preço. O valor previsto em lei, para isso, ele é mais elevado do que acabou sendo aprovado. Só que às vezes dificulta. Então aí a empresa começa a dizer que não consegue fazer tudo, etc. Bom, se a gente cancela uma coisa dessa, a gente começa com o pregão lá do começo de novo. Voltamos todos os prazos para zero. Então o que a gente teve que fazer? Contratamos por outro valor que tinha, né, a FAURG para nos fazer uma parte do processo. Essa empresa de fora, ela vai ficar com a parte, a contratação dos pareceristas, a contratação de pessoas que vão acompanhar o processo aqui em Rio Grande e a busca ativa. Todo parecerista ele é selecionado através da seleção pública. Tá? E ninguém pode fazer uma seleção pública dizendo que as pessoas têm que ser de Rio Grande ou de determinado lugar. Isso não existe. Não existe esse tipo de cota geográfica. Será que é bom eu ter um parecerista que conhece alguns da cidade, mas não conhece todos? Ou melhor eu ter alguém que vai julgar isento e que não conhece ninguém e vai julgar o projeto pelo que o projeto é? Eu defendo pareceristas isentos, pareceristas que as pessoas não tenham acesso antes do parecer final, mas que depois desse parecer elas tenham acesso também para entender por que de alguns julgamentos, por que de algumas notas, e que elas tenham esse acesso. Então, eu acho que isso é importante. A isenção antes e o acesso às explicações depois do processo de análise. Todo esse prazo de escuta, de contratação da empresa, seleção da empresa e dos editais, aí nós tivemos, depois disso, 5 dias para publicar os editais. Então, é uma morosidade, pode ser uma demora. E uma demora no sentido de que o prazo legal precisa ser cumprido. Tudo foi cumprido. Agora pode ser cumprido até junho de 2025. Cada dia que a gente aumenta, que a gente prorroga para as inscrições, é um dia que vai se demorar mais para receber lá adiante. Os prazos, eu não mexo num prazo e mantenho os outros. No que eu mexo num prazo, eu estendo todos. Então a gente tem que entender isso. Não, o poder público não é mágico. Então eu tenho que escolher o que eu quero. Ou eu quero receber o dinheiro rápido, ou eu quero ter mais tempo de inscrição. É matemática, são dias. A gestão precisa ter uma equipe ou alguém que vá nesses bairros, que dialogue com os agentes culturais, que dialogue, né, com os espaços culturais e leve a informação, porque a lei, a Política Nacional Aldir Blanc, é muito voltada para fazer os recursos da cultura chegarem na ponta, né? Naquelas pessoas que geralmente não recebem recursos, não recebem fomento, mas que colaboram significativamente com a cultura do nosso município. Fora isso, quando tu lança um edital, tu precisa preparar o setor cultural para que ele consiga participar, porque nem todas as pessoas, né, conhecem os processos, sabem como escrever projetos. Então, faz parte da função da gestão preparar essas pessoas, né? Oferecer oficinas para inscrição, ler o edital passo a passo e tirar dúvidas. Precisa de um grupo que escreva o projeto para ela. E eu posso citar ali a questão dos povos indígenas. Aqui em Rio Grande nós temos 4 aldeias indígenas. E não é da cultura deles escrever. Nós sabemos que tem a cultura da oralidade, né? Então, como fazer com que essas pessoas participem, porque elas têm direito também, né? Então, como já foi feito na Paulo Gustavo, a gente tem um plantão, né, para assessorar essas pessoas, de atendimento na secretaria sempre das 14 às 17h30. A própria FAURG faz também esse acompanhamento e faz parte dela, das atribuições dela no processo, ajudar e contribuir nisso, fazer ações formativas. É importante que as pessoas participem. Quanto aos povos indígenas, eles também já tiveram esse olhar facilitado na Paulo Gustavo, que eles têm regras especiais, inclusive se aceitam algumas defesas orais dos projetos.